Tudo bem com vocês? Essa é a nossa última videoaula do segundo bimestre para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio. E nós terminamos a videoaula passada fazendo a questão número 12, a questão do eletroímã. Vamos então agora passar para a questão número 13. A agulha de uma bússola inicialmente aponta para a marcação norte quando não passa corrente pelo fio condutor, conforme a figura 1. A figura 1 está lá em cima. Então aqui, esta parte aqui é a figura 1. Essa outra daqui é a figura 2. Tá? Então, vamos ler de novo. A agulha de uma bússola inicialmente aponta para a marcação norte quando não passa corrente pelo fio condutor. Então, a agulha vai apontar para a posição norte quando não passa corrente. Ao ligar as extremidades do fio condutor a uma pilha, então aqui, quando foi ligado e passou corrente, por onde passa uma corrente, a agulha muda de direção conforme a figura 2. Com base nesse experimento, é correto afirmar que, primeiro, esse experimento é o experimento de Oersted. Temos que lembrar disso. Quando passa uma corrente elétrica no fio e uma bússola está próximo, ela muda sua direção, conforme vocês podem ver no desenho, que é a primeira parte sem corrente. Aqui olha para onde está apontando a agulha quando não tem corrente. E a segunda parte quando tem corrente. Então, de acordo com o Oersted, o que ele falou? Que a corrente elétrica deveria estar criando campo magnético para poder desviar a agulha da bússola da sua posição norte. Então, vamos ler as alternativas aqui para verificar qual melhor se adequa a esse exercício. Alternativa A. Magnetismo e eletricidade são fenômenos completamente independentes no campo da física. E já posso até parar de ler por aqui, porque eu sei que isso está errado, porque magnetismo e eletricidade são fenômenos idênticos no campo da física. Tá? Um é o outro, é o campo eletromagnético que a gente viu, né? Até então, antes do experimento de Oersted, eletricidade e magnetismo eram coisas diferentes, mas depois passou-se a verificar que, na verdade, são as mesmas coisas. Mas vamos continuar lendo. O que ocorre é uma interação entre o fio e a agulha, independentemente de haver ou não corrente. Então, a letra A está errada, vamos passar para a análise da letra B. A corrente elétrica cria um campo magnético de forma que a agulha da bússola é alinhada na direção do campo magnético resultante. Aí eu já gostei, já está falando melhor. A corrente elétrica cria um campo magnético de forma que a agulha da bússola é alinhada na direção do campo magnético resultante. Correto. Porque o campo magnético resultante, então ele está falando de pelo menos mais de um campo magnético. O campo magnético da corrente elétrica é um, mas também tem outro envolvido, né? Que é o que ele fala aqui depois. Este é o campo magnético da Terra, somado vetorialmente ao campo magnético criado pela corrente que percorre o fio. Exatamente isso. Temos que lembrar que tem o campo magnético terrestre, que vai causar alterações no desvio da agulha da bússola, e também o campo magnético criado pela corrente elétrica. A soma desses dois, vetorial porque são vetores, vai resultar no desvio da agulha da bússola. Então, a letra B está correta. Vamos continuar lendo as outras. C. A bússola funciona devido aos polos geográficos. Não preciso nem mais ler, porque eu já expliquei para vocês que não é pelos polos geográficos, é apenas uma coincidência dos polos geográficos estarem localizados muito próximo aos polos magnéticos, tá? Então a letra C está errada. Vamos para a letra D. A agulha muda de direção porque existe uma força coulombiana repulsiva entre os elétrons do fio e os elétrons da agulha, conhecida como lei de Coulomb. Cuidado! A força coulombiana, lei de Coulomb, é a força elétrica. Tá? E nesse caso aqui não está ocorrendo esta força elétrica dos elétrons do fio com a agulha da bússola. Não é esse o caso que está ocorrendo aqui. Não tem nenhuma força elétrica apenas que esteja desviando a agulha da bússola. A mais correta é os campos magnéticos. Então é a letra B. Vamos então para a 14. E a 14 nada mais é do que a regra da mão direita, tá? Então aqui fica um pouquinho difícil demonstrar para vocês, visto que eu não estou aqui com o vídeo ligado, né? E já me perguntaram por que eu não estou com o vídeo ligado. Pessoal, minha câmera do laptop que eu gravo é muito ruim. E eu já estou utilizando o microfone do celular para gravar. Então não dava para gravar também com um vídeo, porque eu uso o microfone conectado ao celular, que fica melhor o som. E se eu fosse usar o vídeo, eu teria que usar dois aplicativos ao mesmo tempo no celular, que não dá para fazer isso, tá? Então, não precisa eu mostrar meu rosto aqui, nada disso.
Ah, você podia mostrar pela câmera do laptop, mas eu já falei, a câmera do laptop é muito ruim mesmo, essa câmera desse laptop, é horrível, tá? Então, vamos aqui demonstrar para vocês, né? Então, a regra da mão direita é o polegar indica o sentido da corrente, os demais dedos dobrados indicam o sentido do campo magnético, tá? Então, aqui é o seguinte, marque a alternativa que melhor representa o vetor indução magnética do campo magnético, B, no ponto P. Então, se a corrente está indo para a esquerda, é só você pegar o seu dedo polegar e colocar ele virado no sentido dessa seta vermelha. E a sua mão virada para o ponto P, onde os 4 dedos estão inclinados, passando pelo ponto P. Repare que nesse ponto os dedos vão apontar diretamente para você. Então, qual seta que representa isso? A seta que está saindo da folha. A alternativa B é a que melhor representa a seta que sai da folha, tá? Ou seja, está apontando para você. Então, 14, letra B. Vamos para a próxima. 15. Os textos todos aqui do 15 tem 2 textos gigantes aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho, não vou ler tudo, tá? Vou só indicar para vocês algumas coisas. Primeiro, está falando da experiência de Oersted, falando de Faraday, que verificou justamente isso, a gente viu naquele videozinho rápido, e está falando de um dínamo de bicicleta. O que é um dínamo? Um dínamo é um gerador, tá? E ele é construído com um ímã permanente. Então vamos lembrar como que é um gerador? Um ímã permanente, um ímã, ele entra e sai das espiras, provocando então assim eletricidade, né? Isso aí é o eletromagnetismo. Então, o que diz aqui, né? O fenômeno estudado por Faraday que possibilitou a construção do dínamo, ou seja, a construção do gerador, foi o quê? Eletrização por atrito? Não. Eletrização por contato? Não. Eletrização por indução? Também não. Não foi nenhuma eletrização, foi só indução. Indução gravitacional? Claro que não, né? Só pode ser indução eletromagnética, letra E, tá? Então você não precisava nem ler aqui, é só lembrar que você tem que saber também que o dínamo é um gerador, tá? Então, fenômeno estudado por Faraday para a construção do gerador ou do dínamo é o indução eletromagnética, letra E. A questão 16 é a mesma questão 9, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui em cima. Isso aí. Então a gente não precisa fazer porque a gente já fez antes. Vamos pular ela então, que foi sem querer que ela saiu 2 vezes aqui. 17, Mackenzie. Então nós temos agora 2 questões, 17 e 18, que envolvem conta. Então para isso nós vamos utilizar o nosso quadro para poder resolver. Vamos ler então a questão 17. Mackenzie. Um condutor retilíneo de comprimento 0,5 metros é percorrido por uma corrente de intensidade 4 amperes. Conforme está aqui. O condutor está totalmente imerso no campo magnético de intensidade 10 elevado a menos 3 Tesla, formando com a direção do campo um ângulo de 30 graus. A intensidade da força magnética que atua sobre o condutor é... O que nós temos que lembrar aqui? Aqui nós temos que lembrar a fórmula que está lá na apostila. Ó. Voltando aqui na apostila, nós temos essa formulazinha aqui, aonde F é a força magnética, B é o campo magnético, I é a corrente elétrica, L é o tamanho do condutor, e seno de θ é o seno do ângulo, tá? Então, vamos aplicar essa fórmula lá no quadro. Então, aqui no quadro, a gente pode ver que eu já coloquei aqui os dados que o enunciado fornece e também a formulazinha que a gente tinha visto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Apenas uma substituição normal. Então, a força magnética vai ser campo magnético, que ele fala que é 10 elevado a menos 3, vezes I. I é a corrente elétrica, que vale 4, vezes L. L é o comprimento do fio lá, que ele diz que vale 0,5, vezes seno do ângulo. Então, seno de 30 graus, né? Então, agora é só fazer essa multiplicação, substituir seno de 30, que vocês sabem que vale 0,5, né? 1 sobre 2, tanto faz, e fazer a conta. Vamos lá, então. Deixa para fazer a potência de base 10 por último, tá? Então, ó, 10 elevado a menos 3 vezes 4 vezes 0,5. 4 vezes 0,5, multiplicar um número por 0,5 é a mesma coisa que dividi-lo por 2. Então, 4 vezes 0,5 é 2. O 2 daqui vai ser multiplicado pelo 0,5 daqui, que é o seno de 30. Novamente, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, 2 vezes 0,5 é 1. Então, tudo isso aqui vai dar 1. Então, a força magnética vai ser
1 vezes 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3 mesmo. 10 elevado a menos 3 newtons. Você poderia colocar 1,0 vezes 10 elevado a menos 3, tanto faz. Mas vamos ver as alternativas para verificar o que ele colocou lá. Então, verificando aqui as alternativas, ele não colocou 1,0, né? Ele colocou 10 elevado a menos 3 newtons. Então, a gente deixa desse jeito mesmo. Questão 17, letra A. O que é? Apenas uma substituição de fórmula e fazer a conta matemática. Apenas isso, nada mais. Vamos para a 18. A 18 diz: calcule a intensidade e desenhe a direção e o sentido da força magnética sobre o fio condutor da figura. Considere que a intensidade da corrente elétrica é 2 amperes, o fio tenha comprimento de 0,5 metros e o campo magnético tenha 10 elevado a menos 2 Tesla. E o ângulo entre o condutor e a direção do campo é 90 graus. Então aqui ele está pedindo, além de calcular a intensidade, também para desenhar o sentido e a direção da força magnética sobre esse fio condutor, tá? Então, vamos lá. Primeiro vamos calcular a intensidade, que é aquela formulazinha que a gente acabou de fazer na 17. Então aqui no quadro, a gente vai apenas fazer a substituição para encontrar a intensidade da força magnética. Então a força magnética vai ser B, que vale 10 elevado a menos 2, vezes a corrente, que ele diz que vale 2, está tudo colocado aqui no cantinho já, né? Exatamente o que está lá no enunciado, vezes o comprimento do condutor, que ele diz que é 0,5, e vezes o seno de 90 graus. Só tomando cuidado aqui para falar do ângulo, né? O ângulo é entre o condutor e a direção do campo magnético, tá? Ele diz que é 90 graus. Condutor e o campo magnético. Não é para onde aponta a força magnética. Então, vamos lá, vamos multiplicar. 10 elevado a menos 2, repete, né? Não trabalha com a potência de base 10 ainda não. 2 vezes 0,5. 2 vezes 0,5 dá 1. Vezes seno de 90. Quanto que vale o seno de 90? O seno de 90 vale 1. Então, 10 elevado a menos 2 vezes 1 vezes 1, que vai dar 10 elevado a menos 2 newton. Pronto, esse aqui é a intensidade da força magnética. Agora vamos ver para qual sentido e direção ele está apontando. Para isso, na apostila que eu havia dado para vocês, eu coloquei apenas a fórmula da intensidade da força magnética, mas não mostrei como saber a direção e o sentido. Então a gente vai ver agora, na aula de hoje, como ver a direção e sentido. A direção e sentido, no caso, para aquele condutor, né, temos que olhar a corrente elétrica. A corrente elétrica está para a direita. Então, como que funciona? A força magnética é sempre um produto vetorial entre a corrente e o campo magnético, tá? Porque tanto a corrente quanto o campo magnético, eles são vetores. Então, o produto entre eles tem que ser o produto vetorial, ou seja, formando um novo ângulo. Nesse caso aqui, ele diz que a corrente elétrica está para a direita e o campo magnético está a 90 graus. Vamos desenhar o campo magnético, então, 90 graus desse jeito aqui, olha. Então, aqui está o campo magnético. Temos que ter uma visão aqui tridimensional, tá? E para onde, então, estaria apontando a força magnética? A força magnética estaria apontando aqui para cima. Estaria apontando, então, ali verticalmente para cima. Também formando um ângulo de 90 graus com todo mundo, tá? Então, como que a gente sabe disso? Existe uma regra chamada a regra da mão direita também, mas com esses 3 vetores. Também é conhecida como regra do tapa, que nem eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, nessa parte aqui, olha, eu estou mostrando para vocês a figurinha como que ela é descrita. A regra do tapa ela é muito simples. O dedão, o polegar, vai indicar a direção e o sentido da corrente elétrica. O campo magnético, os dedos retos, conforme a gente pode ter visto, é exatamente igual à regra da mão direita que a gente faz lá para saber a direção e o sentido do campo magnético também. Tá? Então você pode ver que é exatamente igual. E para onde está a força magnética? É sempre oposta à palma da sua mão, para cima, e não com a parte externa da mão. Se no caso a corrente elétrica estivesse para a esquerda, como seu dedão estaria apontando para a esquerda, então a palma da sua mão estaria para baixo nesse sentido, e a força magnética estaria apontando para baixo. Então, nesse caso do nosso exercício, voltando aqui para o quadro, ele nos diz que a corrente elétrica está apontando para a direita e o campo magnético faz um ângulo de 90 graus. Então, pela regra da mão direita, eu sei que esse 90 graus é para dentro aqui da folha, tá? E para onde aponta a força magnética também é 90 graus, então tem que ser aqui para cima. Então, a intensidade 10 elevado a menos 2, direção e sentido vertical para cima. Tudo bem então? Então a gente vai ficando por aqui e na próxima videoaula a gente já começa a matéria do terceiro bimestre. Não esqueça de anotar suas
dúvidas para me perguntar lá na plataforma Google Classroom. Não estou vendo ninguém fazendo isso. Mas lembre-se, isso aqui é matéria de uma provável avaliação e é matéria que também cai no vestibular. Não esqueçam então de se cuidarem, fiquem em paz e até mais.